E chegamos ao fim da obra 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Foi uma leitura desafiadora para mim. E vamos saber de tudo que eu achei? Vamos acompanhar comigo? Me segue aí no que ali leu. Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Oi, gente, como vocês estão? Então, hoje a gente está fazendo um vídeo do livro 100 anos de solidão, do Gabo. Demorou um pouquinho, né? Era a leitura de março, nós já estamos aí entrando quase no meio de abril. O tempo passa voando. Mas eu estou feliz de ter conseguido concluir a obra, porque eu confesso que para mim não foi uma leitura fácil, né? A 100 anos de solidão é uma leitura muito famosa já, muito reconhecida internacionalmente, né? Do autor Gabriel Garcia Marques, conhecido como Gabo, né? Colombiano, e que tem uma grande referência na literatura não só latino-americana, mas mundial, né? Então é um livro muito famoso. Eu confesso que eu já estava há algum tempo querendo ler pelo título, né? 100 anos de solidão. Era um título que me chamava muita atenção. E se eu não me engano, também está tendo uma série a respeito da obra, né? Saiu agora, acho que ano passado, em 2025, um seriado de 100 anos de solidão e eu quero assistir. E com certeza seria uma obra que dava para fazer muitos episódios de série, novela. É muito rica. É difícil, eu acho que vai ser o vídeo mais difícil de eu conseguir falar aqui das minhas impressões, dada a densidade dessa leitura. Não achei tão fácil como eu havia dito, né? Mas eu acho de extrema importância a leitura e às vezes pode ser um pouco desafiador. Para mim foi um pouco desafiador, por quê? Especialmente o Gabo, ele foi considerado um dos precursores do realismo mágico, né? Então ele era jornalista, não sabia disso também. Então ele retrata fatos, né? Acontecimentos da sua região, só que com uma conotação mágica, de forma até cômica, né? Mas que você consegue ver uma verossimilhança com a realidade. Então não é uma coisa assim totalmente absurda, mas essa forma mágica dele trazer, eu confesso que pela minha personalidade, e como eu ainda não tinha tido contato tão profundamente com uma obra assim, eu acho que eu até li um outro dele, mas eu parei, eu não consegui terminar de ler, pra vocês verem como eu já tinha tido uma dificuldade com o Gabo, que era Crônica de uma Morte Anunciada. Eu comecei a ler, foi até meu cunhado que deu, eu comecei a ler, mas eu não consegui terminar. Loucura, eu também era muito jovenzinha e quem sabe agora eu já não tenho coragem para seguir aí nessa segunda obra. Se alguém leu aí o Crônica de uma Morte Anunciada, me fala o que vocês acham, comparando com Cenas de Solidão. E muita gente considera esse livro o livro da vida. E ele realmente é, como eu disse, é uma obra densa e densa no sentido assim, de ter várias histórias, né? Mas no meu primeiro contato, eu não consideraria ainda a minha obra da vida, né? De novo, né? Fui fazer meu planner, esse aqui, planner literário, que eu volto. Todo vídeo eu tô recomendando fortemente, porque é muito interessante, gente. Você lê, você tá lá, adentrando na história que você tá lendo, depois, quando você vai rever o que você leu e você vai fazer esse planejamento, você tem uma outra concepção. Então, eu estava até falando isso para minha filha de novo. Falei, como é importante a gente ter um tempo nesse nosso mundo acelerado de produção. Então, a gente tem que viver e tem muito conteúdo na Netflix e muita série, muito filme. Mas eu estou achando essa experiência aqui com vocês muito bacana, porque ela me permite um compromisso comigo mesmo de realmente ter um tempo e uma dedicação para uma leitura, para um livro, para uma revisão. Então, assim, eu recomendo fortemente de que a gente leia muito, muito, muito mesmo, que a gente se divirta nisso, mas que a gente pegue, às vezes, alguns livros que nos desafiem e gaste um tempo e uma energia para realmente adentrar em tudo que essa obra, esse livro pode nos oferecer. Então, aí, como eu estava dizendo, eu não considero um livro da minha vida, mas refazendo as leituras eu vi pontos que me tocaram profundamente, especialmente no que remete, né, o título do livro, que é o tema da solidão, né? Então, 100 anos de solidão, ele foi publicado inicialmente em 1967. Eu assisti 2 vídeos de
que eu não sou, né, gente, crítica literária, eu sou só uma curiosa, mas eu vi 2 vídeos de críticos literários falando da relevância desse livro para a literatura mundial, especialmente para a gente aqui que está fora que são os países mais periféricos do ponto de vista, geopolítico, né. Então ele tem uma importância muito grande para a América Latina e fora do espectro, né, Estados Unidos, Europa, desses países. Então, assim, ele conseguiu, escrevendo, né, em espanhol e retratando, e o mais interessante também, né, retratando peculiaridades muito da nossa realidade aqui, especialmente da realidade colombiana, uma repercussão, mundial, tanto é que posteriormente ele até ganhou o prêmio Nobel, né, de literatura. Então, é uma capacidade, com certeza, é um grande contador de histórias, né? Então, uma das coisas que mais se destacam na escrita do Gabriel Garcia é a sua habilidade de contar histórias. Então, ele vai te envolvendo ali de certa forma. Só que como essa obra ela é densa e ela é grande, eu gostaria de ter lido às vezes em 2 meses, um tempo maior, assim, talvez fazer releituras, né? Eu vi gente que leu, assim, 9 vezes o mesmo livro, e com certeza cada vez que você lê é o mesmo livro, mas não é, né? Te toca de outra forma. Então eu acho que ele tem com certeza um potencial para eu ler novamente. Ele me tocou muito, ele traz diversas questões, né? Então ele fala sobre solidão, sobre envelhecimento, sobre a construção de uma nação, sobre a construção de sociedades, né? E nesse contexto também periféricos, sobre as relações familiares, sobre, eu anotei aqui também, acho que especialmente sobre a solidão e sobre as peculiaridades de uma Colômbia, né? Então, uma das coisas que eu mais aprendi, que eu até anoto aqui que eu aprendi com essa leitura, é uma Colômbia que eu não conhecia, alguns fatos que eu não conhecia. Eu vou associar o aprendizado com uma pequena dor, assim, que é, eu aprendi também, e ele traz, no meu ponto de vista, um contato com o envelhecimento de uma forma mais gentil, mais generosa, que você sente uma empatia, mas ao mesmo tempo ele quebra com esse paradigma que nós estamos tendo muito atualmente, a minha geração aí de 40 anos, de que é sobre uma certa romantização do envelhecimento e uma certa onipotência do sujeito perante o seu envelhecimento, no sentido de eu posso escolher o jeito que eu vou envelhecer, né? Então, se eu fizer muito exercício, se eu me mantiver ativa e se eu tiver um certo controle, e eu tô falando uma perspectiva sobre o envelhecimento que eu tinha ou tenho, né? E o livro, ele demonstra como vários personagens foram envelhecendo e como o contexto, né, como aquilo que está externo a essa vontade, ou os acontecimentos da vida, as outras pessoas, a sociedade, as mudanças sociais também interferem eh, nesse envelhecimento e que nem sempre ele é tranquilo ou pode ser controlável, que é um paradigma muito presente na nossa sociedade, de um certo controle, um certo direcionamento, né? Então, então a primeira publicação, né, de 67, retrata 100 anos de uma família, a família dos Buendia. Então são vários personagens que são revelados nessa história. Inclusive, uma das coisas que mais chama atenção, né? Todo mundo que vai ler, até coloquei uma postagem no meu Instagram, que é a repetição dos nomes, né? O Aureliano é aquele que mais se destaca, depois os Arcádios, a Úrsula, né? Que é uma personagem, a matriarca lá, que já dá desde o início da família, é um nome acho que repete 2 vezes só, mas os Aurelianos você fica meio perdido. Tanto é que eu achava que era só nessa edição. Se vocês forem pesquisar na internet, eu acho que vai estar mais essa aqui da editora Record, que vai estar mais assim disponível, né, na internet. Aí eu achei que era só nessa que tinha essa árvore genealógica que dá conta, mas depois eu pesquisei, isso veio com muito, né, em outras edições e é importante, toda hora eu meio que voltava aqui. Só que uma coisa que eu achei meio ruim, é importante, é necessário, tem que ter essa árvore, né, genealógica, assim, para a gente poder acompanhar, pelo menos poder entender. Mas o que eu achei da minha experiência assim um pouco complicada é que eu já via quem que ia ter filho com quem. Então você já ia imaginando que, ai, por exemplo, um personagem conheceu
a Fernanda Del Caprio, e aí vai ter um filho. Então você já sabe que daquele relacionamento vai gerar frutos, né? Já dá meio que um spoiler. Mas essa confusão que a gente pode fazer com as personagens, e esse pequeno spoiler que eu falei, elas não atrapalham a leitura, né? Não atrapalha a sua possibilidade de contemplação, de vivenciar essa história. Então, a gente não precisa ficar se atentando tanto aos nomes, é importante às vezes, né? Claro, você entender quem que tá ali, quem que tá vivendo, mas eu acho que mais interessante do que saber exatamente as personagens que elas estão fazendo é tentar entender psiquicamente o que aquela pessoa está vivendo naquele momento e de acordo com a evolução, né? Até da própria sociedade de Macondo, que a história passa numa cidade fictícia e já começa assim bem, né? No início da obra já é uma alusão bem a essa questão mágica eh, com o pessoal que vem de fora e o choque de culturas, né? Então, assim, tem esse aspecto bem ficcional, bem de magia mesmo, que eu já falei para vocês que eu não estou tão acostumada. Então, o que eu estava dizendo, o que mais chama atenção foram as várias formas de se retratar a solidão. A solidão das crianças, a solidão das mulheres, a solidão dos idosos, especialmente, né? Fala muito. A solidão no momento da morte também é bem interessante. E de toda uma nação, né? De toda uma cidade também. Então, tem muitos, alguns aspectos coletivos, tem pontos históricos também. Como eu disse, né? O Gabo era jornalista e que eu não consegui captar durante a leitura, né? Então, com uma pesquisa lá, eu consegui compreender. Eu imaginei que tinha alguma relação com a realidade em relação a um episódio específico de um massacre que tem de trabalhadores, de pessoas que estão fazendo um tipo de protesto, até pela época, né, que o Gabriel Garcia Marques escreveu, em 1967, né, a América Latina estava toda vivenciando um período de ditadura, né, de muito imperialismo norte-americano, então ele traz até um pouco desse contexto no seu livro, então eu imaginei que tinha algo a ver, mas realmente depois eu fui pesquisar, há uma referência para quem leu ou quem já vai ler, não é nenhum spoiler, ao massacre das bananeiras, que ocorreu na Colômbia, em que foram mortas várias pessoas num tipo de reivindicações que eram feitas em relação a uma indústria, né, uma fábrica lá americana. E aí ele fala de forma muito poética, literária mesmo, como que essa experiência ela foi, e as memórias, né, elas são abafadas e são esquecidas. E essas pessoas que foram mortas, às vezes não se dão o devido valor, não se faz uma referência muito grande, e há um apagamento de uma memória coletiva, né? Então, por isso que eu associei a solidão de uma nação, de um povo, quando a gente não dá o devido valor, ou então a gente não coloca em evidência alguns assuntos de violência ou alguns problemas que a gente tem na formação da nossa sociedade, do nosso estado. Assim, eu achei bem interessante o jeito que ele retrata isso com um dos personagens, né? Falando que vivenciou isso, que viu muita gente ser morta e a fala dele é totalmente desconsiderada. Até o próprio Aureliano, né, o Coronel Aureliano, que tem grande destaque, e eu quando tinha falado para vocês, eu acho que eu nem concluí, que eu li durante a explosão aí da guerra do Irã com os Estados Unidos e me lembrou muito sobre o que fala a respeito de guerras, né, de guerrear, de violência em confronto com países. Me lembrou muito como que foi a transformação do personagem do Coronel Aureliano e as ideologias, o que faz, que motivam as pessoas a fazerem guerras, né? Isso me fez muito refletir no nosso momento atual e essa incerteza, toda essa instabilidade que a gente vivencia aí, e os medos que a gente tem. Então, um clássico é sempre presente e está sempre atual, né? Então, essa memória vinculada tanto a esses massacres como a memória de uma família, né? A memória do que nos é mais íntimo e que é interessante, né? Como ele fala de uma geração, de várias gerações, já são 7 gerações, né? Num período de 100 anos, de uma mesma família. Em várias partes do livro ele fala como as histórias se repetem, né? Então por isso que tem
um quê meio psicanalítico, né, do ponto de vista da inconsciência, né, e como que os comportamentos e as pulsões e algo nesse sentido vai se repetindo de geração após geração, assim, às vezes é um pouco diferente, mas os atos são os mesmos, assim, né? Então, eu achei isso também bem interessante. Em relação ao envelhecimento, eu coloquei bastante enfoque, pelo menos foi o que mais me tocou nessa primeira parte da leitura, e, e tem uma parte específica que eu queria compartilhar com vocês. Eu prometo que nesse vídeo vai ser só um trecho, que acho que relata mais ou menos o que eu estava dizendo, em relação a um paradigma mais otimista, e eu pensava assim, nossa, uma coisa boa da gente envelhecer é que a gente vai aprendendo, né? Então, é lógico, é uma forma de você enfrentar as dificuldades da vida e tudo que você passa, pensando assim, nossa, essa dificuldade vai me fazer uma pessoa melhor, eu vou tendo memória disso, de tudo que eu já passei, vou me tornando mais resiliente e vou conseguindo enfrentar as dificuldades da vida melhor. Aí vem o Gabriel Garcia Marques para mim e dá um tapa na minha cara quando ele retrata a Amaranta, que é uma das personagens, que também retrata também muito sentimento de inveja dentro da própria família, né? Esse amor, gente, que não é aquele amor pueril, então aquele amor romântico, idealizado, né? Mas como dentro de uma família ainda há um amor, ainda há uma conexão, mas há aqueles sentimentos de inveja, ciúme, né? Raiva, tudo isso acontecendo junto. Então, a parte que eu ia falar com vocês sobre o envelhecimento e o tapa na cara, que eu lembrei foi quando fala aqui da Amaranta. Quando fala assim, Amaranta estava demasiado enredada no cipoal de suas recordações para entender aquelas sutilezas apologéticas. Tá vendo? Olha como tem alguns termos que é difícil, eu tive que recorrer ao dicionário várias vezes. Havia chegado à velhice com todas as suas nostalgias vivas. Quando escutava as valsas de Pietro Crespi, sentia os mesmos desejos de chorar que tivera na adolescência, como se o tempo e as cicatrizes da vida não servissem para nada. Aí eu falei, meu Deus do céu! Então é um discurso, né, uma mensagem diferente do que a gente vive, de que às vezes o tempo e as cicatrizes da vida não nos deixam mais resiliente. Aqui ela teve os mesmos desejos de chorar, igual quando era adolescente, né? Então foi um tapa na minha cara. E para a gente já podendo ir concluindo em relação à solidão, talvez por que eu tenho achado tão difícil, apesar de reconhecer, gente, eu reconheço que é uma obra magnífica, todo o peso que ela tem, mas para mim foi uma leitura difícil, não considero da vida, por vários motivos eu achei ela difícil, o vocabulário, tive que recorrer ao dicionário várias vezes, percebi como a gente, pelo menos eu andava, né, muito preguiçosa com a leitura, a gente hoje tem contato com com leituras assim que nos entregam enredos, né, e narrativas muito fáceis, né, de você ver, enfim, não tem problema, né, isso é legal, mas você se colocar nesse lugar de desafio dentro da leitura, eu acho que é muito importante e vale a pena demais. Mas o que eu achei que mais me tocou, além dessa solidão na velhice, foi lidar com a minha própria solidão, né? Com a solidão que a gente sente e com não só o lado bom, né? Que a gente chama às vezes aquela solidão de solitude. Estou até lendo um livro estou ouvindo, né? Um audiobook da Ana Sui, que é psicanalista também, que eu super recomendo, gente. Vou colocar aqui junto, vou ver se eu consigo lembrar, colocar aqui nos cards, que é A gente mira no amor e a gente acerta na solidão. Então, como... E ela fala nesse audiobook, fazendo só um paralelo, né, entre 100 anos de solidão e esse livro da Ana Sui, é como a gente precisa ter contato com a nossa solidão. E ela não usa o termo solitude, porque solitude está muito associada a um sentimento de paz, de tranquilidade, mas quando a gente está em solidão com a gente mesmo, muitas vezes, vem sentimentos ruins, vem coisas que a gente viveu na nossa vida, ou medos que a gente tem, que a gente precisa, né, em certa medida, encará-los para poder estar em contato com o outro, né? Então, no fundo, a gente está falando de pessoas que estamos todos sós, né?
Então, é uma obra que me relembrou muito isso. Tem um trecho também que ele fala assim, sobre a boa velhice, né? No livro, que ele diz o seguinte, que o segredo de uma boa velhice não é mais que um pacto honrado com a solidão. Então, fiz de novo uma associação com esse livro que eu estou lendo. Ai, gente, tem uma citação tão incrível no livro da Ana Sui, não no Cem Anos de Solidão, que ela fala assim, que a linguagem e as palavras são a ponte para duas pessoas, para dois tipos de solidão, né? Então, quando a gente pronuncia e a gente fala e a gente conversa com o outro, a gente está fazendo essa ponte de duas almas solitárias, na verdade, né? Então, por outra parte, só para a gente falar dessa questão também dos vários aspectos da solidão, tem uma outra parte que ele fala sobre como ela nos dá clareza, né? Que é nesse trecho aqui, ó. Eu falei que era o último, mas eu vou ler só esse aqui, ó. No entanto, na impenetrável solidão da decrepitude, teve tanta clarividência para examinar até os mais insignificantes acontecimentos da família, que pela primeira vez viu com nitidez as verdades que suas ocupações de outros tempos tinham impedido de que visse. Então, acho que aqui ele está falando da Úrsula, né, que é uma das personagens referentes, que ao envelhecer começa, e nessa solidão da decrepitude, que ele chama de decrepitude, é muito vinculado quando a pessoa já está decrépita, velha e tal. Então, nesse processo dá uma clarividência, dá uma clareza sobre alguns acontecimentos da vida e uma nitidez de algumas verdades que a pessoa não consegue ver no dia a dia, na correria de, tô criando filho, tô trabalhando, tenho que levar a vida para viver, né? Então, para fechar esse raciocínio, né, eu acho que faz muito sentido, né, esse segredo de uma boa velhice como um pacto com a solidão. E por isso que eu acho que eu encerro aqui esse vídeo falando de uma necessidade de releitura desse livro, que tem muitas, muitas camadas. Esse vídeo aqui tá longe de querer exaurir todos os assuntos, todas as temáticas, né? De amor também, os trechos de acontecimentos, né? De várias coisas, ainda mais para nós latinos-americanos, né? Eu quero, com certeza, eu vou relê-lo, quem sabe, né? Será que no futuro ainda vou estar nessa viagem aqui de fazer esses vídeos, vou estar nessa coragem aqui? Não sei. Mas pretendo relê-lo para ver se a gente acha outras camadas. E me conta vocês o que vocês acharam, também quem já leu, quem leu comigo, quem quer ler, quais são as expectativas, será que eu animei, desanimei? Depois vocês me contam. Quero assistir a série também, acho que vai ser interessante. E para esse mês de abril, nota, gente, eu falei que eu ia dar nota, né? Olha só para vocês verem, antes de eu fazer o planejamento, eu tinha dado 5. A pessoa, que vergonha, dando 5 para Gabriel Garcia Marques. Mas depois eu fui analisar, falei, cara, que pessoa que sabe escrever, nossa, né? No segundo momento, eu mudei de 5 para 8. Então, nossa nota final é 8. Como eu disse, não é um livro fácil, mas super vale a pena, gente. Indico totalmente. E para abril, eu queria muito ler uma escritora feminina, mulher, pedir muitas dicas aí para minhas amigas, as pessoas que eu conheço. E aí tem gente fenomenal, né? Até a Ana Sui é uma indicação, que é de umas amigas minhas que eu tô lendo junto, mas eu queria muito ler Virginia Woolf, né? Britânica, e tô começando com esse Mr. Dalloway, que conta um dia dessa mulher em Londres. Se você já leu, me conta aí. Então, para abril, esse mês, já comecei a leitura. Confesso que estou gostando bastante, é bem diferente do outro. Tem uma pegada mais introspectiva, mais psicológica, no ponto de contar uma narrativa dentro de um psiquê de uma mulher, né? Então, estou animada também e nos vemos no próximo mês e quem sabe com outros vídeos curtos que a gente vai conversando aqui. Obrigada pelo tempo de vocês, pelo carinho e até a próxima. Beijos!